Essa semana eu estava analisando fundos imobiliários, entrei no site do Clube FI e vi alguns fundos que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, estão sendo negociados com desconto. Então eu separei 4 fundos que eu julgo ser uma grande oportunidade para quem já investe no mercado ou está começando a investir agora. Uma característica que é peculiar aos fundos imobiliários é que eles distribuem dividendos todos os meses. Diferente das ações, se eu não me engano, são 3 empresas da nossa bolsa que distribuem dividendos todos os meses, as demais distribuem uma vez no ano, 2 ou 3. Então é bem diferente dos fundos imobiliários que distribuem todos os meses. Então essa é uma característica desse ativo. Mas será que muda para o investidor de longo prazo investir numa empresa que paga dividendo uma vez no ano ou investir num fundo imobiliário que distribui todos os meses? Não muda nada, porque imagine uma empresa que teve um faturamento de 100 mil e quando ela fez a divisão entre os acionistas, cada ação ela ia pagar R$10 de dividendos. No fundo imobiliário a mesma coisa, teve um faturamento de 100 mil, quando distribuiu ali entre os cotistas, cada cota ia distribuir R$10 de dividendos. O que acontece é que o fundo imobiliário ele vai dividir em 12 vezes, enquanto as ações vão pagar em 3 vezes, 2 vezes, e não vai mudar nada para quem investe no longo prazo. Uma coisa que você precisa se atentar para quem quer viver de renda passiva é investir pensando no longo prazo. No curto prazo não é para você ficar sacando os dividendos. O interessante é você reinvestir esse dividendo para muito em breve você viver de renda passiva. Então se você fizer isso, muito em breve você já vai se aposentar, para quem quer se aposentar, ou até mesmo ganhar ali uma renda já interessante que você possa decidir se você quer continuar trabalhando ou não. Então, interessante é você reinvestir esses dividendos, por isso que não muda nada se você ganha dividendo todos os meses ou se você ganha 1, 2, 3 vezes ao ano, porque você vai pegar esse dividendo e vai reinvestir. Existe basicamente 3 tipos de fundos imobiliários de uma forma mais ampla e eu vou explicar para você como funciona cada um deles. Existe o fundo de tijolos, papéis e os híbridos. Nos fundos de tijolos, o gestor do fundo que compra os ativos, vende, faz essa gestão da carteira, ele compra o imóvel propriamente dito. Então ele vai no mercado, compra shopping center, galpões logísticos, lajes comerciais, prédios, condomínio. Então ele compra imóveis para receber aluguéis. Já nos fundos de papéis é um pouco diferente. O gestor desse fundo ele vai no mercado e compra títulos de dívidas, como CRIs, LCIs, LH. E já os fundos híbridos são uma junção desses dois. O gestor do fundo vai comprar tanto fundos de tijolos como papéis também, títulos de dívidas. Então ele vai ter uma mescla desses dois e é basicamente como funciona esses 3 tipos de fundos. Mas dentro desses tipos de fundos imobiliários também temos outras categorias, como por exemplo, nos fundos de tijolos, existem aqueles fundos que são voltados para shopping centers, galpões logísticos e lajes comerciais. Então eles investem apenas nesses tipos de imóveis. E aí você precisa ver qual que é o tipo de fundo que você está investindo, porque vai mudar de um para o outro para você fazer sua análise. Por isso que é interessante você entender disso também. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês, que a gente falou muito aqui de gestor. Então é interessante você saber que nos fundos imobiliários são cobradas algumas taxas, como taxa de administração, taxa de gestão, e em alguns fundos você também tem a taxa de performance. Essas taxas são para remunerar tanto a gestora, a administradora do fundo, por isso é interessante você saber o papel de cada uma delas. A gestora do fundo é a que administra o fundo, é o que a gente falou, que vai no mercado, compra imóvel, compra títulos de dívidas, então a gestora faz essa gestão da carteira do fundo. Por outro lado, a administradora do fundo faz a parte mais burocrática, como por exemplo, se um título de dívida não está sendo pago para esse fundo de papel, a administradora vai lá para conversar com quem emitiu esse título e poder renegociar essa dívida para que os investidores não sejam lesados. Então a administradora faz essa parte, diferente da gestora que compra os ativos e vende, faz a gestão da carteira. Então elas são remuneradas com essas taxas e é interessante você ver se você não está pagando taxas a mais. Se a taxa que você está pagando para a administradora ou a gestora estão alta, você consegue comparar com outros fundos. Outro ponto importante que eu vou explicar aqui para você, antes da gente analisar os 4 fundos imobiliários que eu separei, é em relação à duração dos contratos, porque tem diferença entre os fundos de papéis e os fundos de tijolos e eu vou explicar aqui para você. Nos fundos de tijolos, quanto maior o contrato de locação, melhor. Porque imagine você investir
investir num fundo de shoppings e quando você vai olhar o portfólio daquele fundo, os contratos dos lojistas, você vê que os prazos são de curto prazo. Isso é muito ruim porque se esse lojista não quiser continuar com essa locação, aquela loja pode ficar por um período sem ninguém locar. Pode ser que ocorra de conseguir a locação rápida, mas também pode ocorrer de ficar um tempo com vacância. Então, esse fundo pode vir a sofrer com prazos menores. Já nos fundos de papéis funciona um pouco diferente. Na verdade, totalmente inverso. Quanto maior o prazo dos títulos que aquele gestor comprou, pior para o fundo, porque a nossa taxa básica de juros, ela muda, a economia vai mudando. E aqueles títulos de dívida são atrelados a um indexador, como IPCA, IGPM, mais uma taxa de juros. E essa taxa, ela ocorre ali conforme a nossa economia, conforme a nossa taxa básica de juros. E às vezes, o gestor ia ter melhores oportunidades lá na frente. Por isso que é bom ele ter títulos de menor duração. E antes de você ver os 4 fundos que eu separei para você, vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, também deixar um like nesse vídeo se você estiver gostando do vídeo. Vale lembrar que todos esses fundos que eu separei fazem parte do IFIX. E o IFIX funciona como o Ibovespa para as ações. É um índice de referência. Então, a composição do IFIX é feita pelos fundos de maior negociação, então por esse motivo que eu separei fundos que fazem parte do IFIX. Então vamos ver os 4 fundos que eu separei aqui. O primeiro que eu separei é o HSML11. É um fundo de shoppings, teve seu IPO na bolsa em 2019. Tem uma boa liquidez média diária de 2.614.000 aproximadamente e tem uma representação no IFIX de 1,27%. Eu entrei aqui no site do fundo para a gente fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Quando a gente vai mais aqui abaixo, a gente consegue ver já a data de IPO do fundo em 2019, CNPJ, o código do fundo, quem é a gestora desse fundo, no caso aqui é a HSI, e o administrador é o Santander Cassis. A gente vem mais aqui para baixo, a gente tem as características do fundo, algumas taxas como de administração, performance, então aqui você tem alguns dados. Mais aqui abaixo também temos outras informações, como valor de mercado, liquidez diária média, que a gente já falou no início do vídeo, distribuição de dividendos, que atualmente está sendo de 0,74 centavos por cota, o número de cotista. Você também tem aqui em destaque o portfólio do fundo. Como a gente consegue ver aqui na parte de diversificação, o portfólio conta com 7 shopping centers e mais abaixo a gente consegue ver quais são esses shoppings. Aqui nessa parte a gente consegue ver a composição da receita desse fundo. 13% é de mídia, 17% de estacionamento e a grande maioria, 66% dessa receita, vem dos aluguéis das lojas. Então aqui nessa parte você consegue ver a localização pelo mapa desses shoppings. Você vai ter no Acre, Maceió, Bahia, São Paulo. E aqui, ó, mais abaixo, a gente consegue ver quais são os shoppings que compõem esse fundo imobiliário. E aqui é interessante que você vai conseguir ver a participação desse fundo em cada shopping. Como conseguimos ver aqui no Maceió, ele tem 100% de participação, Granja Viana 51%, Osasco 58%. E mais aqui do lado, na ocupação, você tem uma base ali em relação à vacância desse fundo. A gente consegue ver as porcentagens aqui, 98%, 88%, 96%. Quanto maior essa ocupação, melhor. Então, no caso aqui, ó, 97,2% do shopping Uberaba. Então, 97,2% das lojas estão locadas. Isso é muito bom para esse tipo de fundo. E nos últimos 12 meses, esse fundo pagou um dividend yield de 9,17%. Taxa de desocupação de 5,4%. Então, 5,4% das lojas não estão locadas nesse momento. E em relação ao desconto, está aqui, ó. O preço sobre valor patrimonial está sendo negociado abaixo de 1. Então, ele está com desconto. Está em 0,97%, ou seja, 3% mais barato em relação ao seu valor patrimonial. E se você ficou interessado nesse fundo, o valor da cota dele está em R$ 92,22. E o próximo fundo que vamos analisar é o BRCO11. É um fundo logístico, teve o IPO na bolsa em 2019, é um fundo recente também. Tem uma liquidez média diária dos últimos 30 dias, foi de 4.527.000 aproximadamente. Representação no IFIX de 1,43%. E tem como gestora a Bresco. Então aqui no site do fundo a gente tem aquelas mesmas informações, CNPJ, o código do fundo, número de cotista, patrimônio, valor de mercado, então você tem muitas informações. E essa parte aqui é muito interessante para a gente ver em relação aos fundos logísticos,
porque quanto mais perto esses galpões logísticos forem da cidade, melhor para a logística de quem for locar esses galpões. Então vai ter mais facilidade para o fundo também ter a alocação desse galpão. No caso aqui, 67% dos galpões são próximos da cidade, ou seja, last mile, como a gente consegue ver aqui. Isso é muito bom para a logística de uma empresa e tem uma facilidade maior de locar esses galpões. Além disso, a gente consegue ver para quem esse fundo está locando esses galpões. Aqui a gente tem Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, Carrefour. Então, muitos grandes varejistas, a gente tem ali várias outras empresas que estão locando esses galpões logísticos. Isso é muito importante para você que é investidor saber também. E aqui a gente consegue ver o rate dos inquilinos, que mostra se são bons pagadores ou não. E a grande maioria são ótimos pagadores. AAA, Investment Grade. E do lado aqui no setor de atuação, conseguimos ver que a grande maioria é para o setor de varejo e a outra parte, 41%, para bens de consumo e uma pequena parte, 7%, para indústria. Então aqui você tem vários dados. O dividend yield dos últimos 12 meses foi de 7,59%. E aqui é bem interessante que esse fundo tem 0 de vacância, então não está desocupado. Todos os galpões estão alugados. E o preço sobre valor patrimonial está em 0,97. A mesma coisa do outro fundo. E o valor da cota está em R$ 116,65. O próximo fundo é o BCRI 11. É um fundo de papel, mais precisamente de recebíveis imobiliários, são os CRIs. Teve o seu IPO em 2015, um pouquinho mais antigo do que os anteriores. Liquidez média diária um pouco baixa, 654 mil, e a representação desse fundo no IFIX é de 0,4%. Na composição da carteira desse fundo, 86% em certificado de recebíveis imobiliários e o outro restante em fundos imobiliários e fundos de investimentos. Como a gente tinha falado em relação à duration, ou a duração dos contratos de papéis, que quanto menor melhor, no caso aqui a duration dessa carteira é de aproximadamente 3,69 anos, ou seja, próximo de 4 anos é a média desses contratos. Uma duration ok. Aqui do lado a gente consegue ver também a distribuição geográfica, 12% no Nordeste, 60% aqui no Sudeste, 6% no Centro-Oeste, 3% no Norte e 19% no Sul. O dividend yield desse fundo foi excelente, foi de 15% nos últimos 12 meses. E esse fundo está sendo negociado com muito desconto. O preço sobre valor patrimonial dele está em 0,79, ou seja, 21% de desconto. O valor da cota no dia que eu gravo o vídeo é de R$ 77,82. E o último fundo dessa lista também faz parte do segmento de papéis, mais precisamente também de CRIs. O IPO desse fundo foi em 2020, tem uma liquidez média diária de quase 2 milhões de reais, a representação dele no IFIX é de 0,64%, e o gestor desse fundo é o Devante Asset. Então aqui nessa parte você consegue ver a qualidade dos títulos que compõem a carteira do DEVA11, e são de ótima qualidade. A gente vê que 46% é AAA e 54% A- para cima. Não temos aqui B, C, C, nada disso, então é uma boa carteira. Aqui temos a composição da carteira. Esse fundo é bem diversificado, ele tem 35% em debêntures, 29% está em caixa, crédito estruturado 31% e letras financeiras 5%. E o dividend yield desse fundo foi excelente nos últimos 12 meses, foi de 16,71%. E como a gente consegue ver, é o fundo que está sendo negociado com maior desconto. O P sobre VPA dele está em 0,64, então o fundo está sendo negociado com muito desconto. Mas isso se dá a um número grande de inadimplência que ele teve na sua carteira. O valor dele hoje está em R$ 60,52. Um ponto importante para todos os investidores que eu gosto de bater nessa tecla em relação à diversificação. Você precisa fazer a diversificação, seja na sua carteira de ações, de fundos imobiliários, mas tem que tomar cuidado para não pulverizar. E eu gravei um vídeo e expliquei a diferença de pulverizar e diversificar. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Mas basicamente todo investidor precisa fazer essa diversificação para correr menos risco. Então, para sua carteira de fundos imobiliários, você precisa diversificar entre os tipos e categorias. Você vai colocar fundos de papéis, fundos de tijolos, e na parte dos fundos de tijolos, você precisa ter shopping centers, fundos de galpões logísticos, lajes comerciais. Então, você faz uma diversificação ampla para você correr menos risco. E, além disso, a gente também tem os fundos de fundos, e que é interessante para quem está iniciando investir nesse fundo, porque o gestor ele tem
tem outros fundos que não está aberto para o investidor pessoa física, apenas para investidor qualificado, e que você comprando esse tipo de fundo, que são os FOFs, você vai ter uma parcela da sua carteira nesse fundo fechado. Isso é bastante interessante para quem está iniciando, além de você estar bastante diversificado. Espero que esse vídeo tenha agregado para você como investidor e que alguma informação aqui seja útil para você utilizar nas suas análises dos fundos imobiliários. Então eu te espero num próximo vídeo, Futura e Futuro Investidor.